Como vocês se lembram, no vídeo passado, a gente terminou na luta final, ou quase final, né? E o desgraçado se aproxima do nosso prota com aquela cara de psicopata, né? Que não pode faltar. E esse cara já perfurou o nosso prota umas 20 vezes. Eu pensei que tinha sido mais, cara. E o nosso prota lembra do nosso querido lenhador, que explica que o erro do nosso prota é fechar o olho em situações perigosas. Se ele fizer isso, ele com certeza vai morrer. E ele fala que nosso prota tem que ser corajoso e não pode ser intimidado facilmente. E a dica que ele dá para nosso prota é que ele seja um bastardo que não sabe o que é a morte. E sinceramente, ele foi dar essa dica para um cara que não pode morrer. E ele termina a frase falando que é para ele se tornar uma besta. E voltando para o campo de batalha, o cara já vai perfurando o pescoço do nosso prota. Nessa tentativa, nosso prota fixa o olho na espada do adversário. E finalmente o nosso prota conseguiu esquivar da primeira perfurada. Mas lógico, depois de morrer bastante, né? E o coração do nosso prota começa a ferver. Mas claro, né? O jogo não acaba só porque você esquivou do primeiro golpe, né? E o nosso prota, sem muito tempo para comemorar, ele já vai para outro ataque. Mas ele acaba morrendo. Surpresa nenhuma, né? E no lugar espiritual, não sei na onde diabos é isso, né? O que aparece por nosso prota é a Dona Morte falando para ele desistir e entrar logo no barco. Ele fala pro nosso prota reconhecer a fraqueza dele e fique em paz depois que entrar no barco, né? Já que ele tá falando da morte. Mas claro que nosso prota só dá aquela olhada e fala: não, dessa vez não, meu nobre, dessa vez não. E depois de 26 mortes, finalmente o nosso prota está conseguindo esquivar com constância. Olha pra aí. Tô até me sentindo mais nobre depois dessa. Mas sempre que nosso prota vai esquivar de novo, é pego desprevenido. E a cabeça dele não sai pra fora, mas ele sangra até a morte, viu? E cai um pingente do pescoço dele. E nosso prota tem uma pequena memória sobre isso. Quando ele era mercenário, ele tinha aceitado um pedido para acabar com alguns monstros. Mas não era como ele fosse obrigado. Ele simplesmente contou uma vila aleatória e pediram para ele matar os monstros. E a decisão dele de ter ajudado foi porque é uma obrigação de um cavaleiro. E alguém fala que a nossa vila é pobre, então isso é tudo que ele pode oferecer eles. E a recompensa é um simples amuleto, que é bem bonito, mas isso, querendo ou não, é uma recompensa ridícula ao preço de simplesmente arriscar a vida dele. Mas a véia fala que foi ela que entregou. Ela fala que isso vai conceder a ele o que mais desesperadamente deseja. E será que é esse amuleto que faz o nosso prota morrer e voltar à morte? Um simples amuleto? Tá bom, admito, errei. E o cara da lança, digamos assim, fala que o nosso prota está com muita dor. Então tome um pouco de misericórdia. E o nosso prota, qual é a cara de que merda tá falando, velho? E o prota fala que eles são um pervertido que obtém prazer ao perfurar as outras pessoas. É só isso que ele é. Que tem uma cara feia, viu? Mas é feio. Carinha de psicopata da bulesta, hein? Ó, mas é sério. Que amuleto foda, hein, velho? O cara literalmente conseguiu ter o poder mais roubado por a pura vontade. E quando o nosso prota vai treinar de novo com o lenhador, ele já consegue esquivar até que fácil do machado, viu? E claro que o nosso lenhador questiona. Afinal de contas, o cara pediu para ensinar ele. Mas o nosso prota já vem sabendo do negócio, tá vendo? E o lenhador pergunta como que o nosso prota conseguiu deixar a pele do coração mais resistente assim do nada. O que diabos ele anda fazendo? E o nosso prota, com cara de tacho, só fala que andou treinando. Sim, treinando, né?
E o lenhador fala que a técnica da família dele não pode ser ensinada com outra pessoa. Bem, e pior que o nosso prota dá o pior migué possível, cara. Ele fala que pode ter acontecido por acaso, nossa. O que ele quis dizer é que a técnica não pode ser ensinada. O que ele pode fazer é deixar o caminho mais fácil. Que bolesto. E ignorando qualquer pergunta do lenhador, ele desafia o cara. E lógico que o cara simplesmente aceita. E o nosso prota fala que mesmo que ele tenha aprendido o coração da besta, ele será morto do mesmo jeito. Afinal de contas, ele não acerta quase nenhuma estocada ou qualquer golpe definitivo. E o lenhador pergunta quanto tempo o nosso prota vai ficar só desviando. E sinceramente, nosso prota tá desviando bem, viu? E também tem outra. A última técnica que nosso prota tem é de deixar aquele bom e velho like. E eu agradeço por vocês terem assistido por aqui. É uma parte muito boa essa, mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Se cuida e até a próxima.